que ajude na compreensão da escrita de um número no sistema de numeração decimal. E é fato. Então, quando eu estou falando de leitura e escrita, tem uma coisa que a Adélia Lerner e a Patrícia Sadowski, lá naquele capítulo daquele livro lá que a professora Vânia fala com frequência. É esse daqui, ó. Mostra aí. O meu está perdido. Esse está na minha mão, Fernanda, aqui, ó. Esse está na minha mesa sempre, Vânia. Eu não tiro esse livro, não sai da minha mesa, não aguento mais ver. Ai, não, pelo amor de Deus, eu não vivo sem ele. Estou brincando. Mas, enfim, a Adélia Lerner e a Patrícia Sadowski, elas falam o seguinte: já que o sistema de numeração é um portador de significados numéricos, quando elas falam isso, elas estão se referindo a números, a relação e as próprias operações aritméticas, porque o sistema de numeração, ele é um sistema que tem características operacionais, que eu não quero falar muito agora, porque senão vai adiantar eu vou dar spoiler da semana que vem. Eu tenho que me conter agora nesse momento, de não falar tudo. Mas, enfim, o que elas dizem? Tem 4 movimentos, né? 4 atividades de trabalho, 4 atividades, que elas vão chamar de atividade mesmo, está lá no livro delas, na página 118, que são essenciais. 2 estão no nível de operar e comparar. E 2 estão no nível de produzir e interpretar escritas numéricas. E que isso não tem uma ordem. Então, elas colocam isso na página 118. Depois, se quiserem, eu tiro um mutilado, tiro uma foto e mando para vocês. O que a gente precisa garantir na sala de aula é que as crianças operem e comparem dentro dessa, elas chamam de classe, é quase que uma classe, né? De operar e comparar, e simultaneamente, e não tem como... Por isso que eu botei esse esquema com setas indo e vindo, porque não tem o que começa. Tem aquilo que a criança faz. Vocês viram no vídeo, e cada dupla de crianças, ou cada trio, pensou de um jeito. Uns escolheram um caminho, outros escolheram outro, porque aquilo fez mais sentido para eles. Então, nem sempre a criança vai começar por operar, ela pode comparar, mas ela pode pensar na produção da escrita e na interpretação da escrita a partir dessas ações de operar ou de comparar. Por isso que a Adélia e a Patrícia falam isso para a gente. É importante, já que esse sistema de numeração é um portador de significados numéricos, que envolve números, relação de ordem e as operações, vamos focar nessas 4 propostas, nessas 4 atividades. E é isso que elas falam. Aí, meninas, por isso que eu falei para vocês, então, que eu volto. Então, esses 10 itens que eu coloquei aqui para vocês são 10 objetivos pelos quais a gente utiliza fichas. Para que os meninos compreendam a escrita, para que eles compreendam a composição e a decomposição nas ordens, para que eles identifiquem regularidades. E vocês viram que as crianças identificaram regularidades. O que eles fizeram na organização? Quando eles organizaram daquele jeito, eles mostraram para a gente que eles usaram uma certa regularidade para organizar. Para ordenar e comparar números, para organizar os números na realização de cálculos e também compreender os algoritmos, especialmente da adição e da subtração, para compreender o valor posicional, para explorar relações de unidade, dezena e centena, que aí daí para frente, nesse mesmo segundo ano, ainda falando daquela turminha do início, foi logo após a professora Eliane iniciou o quadro valor de lugar. Aí eles começaram a trabalhar com as fichas sobrepostas e o quadro valor de lugar, até que eles avançaram. Então, relacionar números a quantidades correspondentes, ler e escrever, porque na hora que eu vou fazer a leitura, eu pego a ficha e olho a ficha. E se eu vou fazer a escrita do número, eu também posso usar a ficha para me ajudar. Eu monto o número com a ficha e depois eu escrevo. Então, ele serve como suporte para isso também. E, por fim, estabelecer equivalências entre as ordens de um número.
Então, essa que é a perspectiva mesmo desse trabalho com as fichas. E que a gente não podia deixar de falar delas para entrar no sistema de numeração decimal, que é a semana que vem. Que aí eu e a Vânia, né, o grupo, chegamos à conclusão, gente, precisamos falar das fichas porque elas vão ajudar a criança a materializar, entre aspas, essa ideia da composição, da decomposição, e dessa escrita e dessa leitura, dessa interpretação, para avançar para o quadro valor de lugar. Porque se a gente sai da fase que a gente estava direto para o quadro valor de lugar, fica um gap aí, fica um hiato. E aí Agora, a gente vai conseguir avançar. Quanto a isso, é o seguinte, vocês viram que o processo sempre é de investigação, e a criança vê primeiro como que pode organizar o material, então nunca é uma regra de cima para baixo. Quando a gente já passa da contagem para o quadro valor de lugar, é uma regra de cima para baixo, porque é uma coisa exterior, a criança não vê sentido entre a contagem e o quadro valor de lugar. Então, vocês estão vendo que a nossa proposta que a gente defende é a criança sempre construindo e explicando por que construiu daquela forma. E vai chegando, gente, a escrita sistematizada. Não é que a gente vai deixar a criança escrever 204 eternamente como pensou, né? Vocês veem que chega a escrita que a gente construiu enquanto humanidade. Agora, tem uma pergunta aqui, peraí. Cada grupo, a Viviane está perguntando, cada grupo abstraiu de uma maneira, extraiu o seu próprio entendimento, abstraiu de uma maneira e extraiu o seu próprio conhecimento. Os grupos, quando lá do segundo ano, né? Não chega a ser uma abstração completa, né? Mas, Viviane, você está me apertando. Viviane, eu não quero falar muito, que eu vou falar... Deixa cenas para a próxima novela, para o próximo encontro. Vânia, a hora que eu mostrar a tarefa para a Viviane vai falar assim, por isso que a Fernanda não queria falar de abstração comigo agora. A Vanessa. Mas vamos lá, deixa eu só tentar arrumar isso aí. Você vai continuar respondendo? Eu vou colocar mais questões. Eu estou te segurando para você não falar. Desculpa. Vanessa, acho que podemos começar a trabalhar desde o primeiro ano essas fichas de forma lúdica com organismos menores. Vanessa, nessa concepção da Adélia Lerner, a gente trabalha com os 1000, a gente apresenta essas fichas todas, não precisa ser só as dezenas, as centenas, a gente trabalha com essas fichas, né? Fernanda, pode deixar no próximo slide para eu terminar de registrar? É esse aqui que ela quer ou é o anterior? É o anterior? Esse? Esse. Tá. É esse aqui. KKK, vocês são maravilhosas. Calma, Viviane, que eu vou te, você já vai entender, você já vai me perdoar. Você deve estar assim, puxa, a Fernanda não está me respondendo o que eu quero saber. Calma, eu te entendo, porque eu fico agoniada quando eu pergunto uma coisa e a pessoa não me responde. Aí estou eu fazendo, olha aí, ó. Tá vendo? Estou eu fazendo aquilo que eu não gosto que façam comigo. Ai, que coisa horrível. Mas, mas tem uma explicação. Quem está copiando? Gente, isso aqui vai para vocês. Vocês estão recebendo? A gente vai disponibilizar o material. Eu também gosto de registrar coisas. Eu sei como é que é. Mas vai para vocês. Aí vocês podem registrar. Só para a gente ganhar tempo aqui, ó. Então, o que vai ter? Aí chegamos ao final do nosso próximo encontro. Nós temos... Eu sei, gente, de verdade, a gente sabe que tá puxado para todo mundo de demanda de trabalho para muitas, demanda de cuidar da casa, demanda de tudo, mas a tarefa foi pensada de um jeitinho bem carinhoso para ser menos trabalhosa para vocês, tá? Em 3 etapas. Tem esse documento que está aqui, a Alessandra vai mandar para vocês, é o documento produzido divulgado pela TV Escola, tem um programa na TV Escola chamado Salto para o Futuro, vocês devem ter ouvido falar, acredito que sim. E aí, nesse documento, tem vários textos. Não é para ler ele todo, não se espantem, porque ele tem, sei lá, acho que 70 páginas, não é isso. Ele é mais grande.
Ele é grande, né, Vânia? Tem 2 textos curtinhos. Um tem 7 páginas e o outro acho que tem 10, 9. Que é específico para a semana que vem, que está marcadinho aqui, ó. É o texto da Nilza Bertoni, o ensino do sistema de numeração decimal, e o texto do... Fazendo número. É texto, que número aí? É o texto 2B. 2B, tá aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. 2B e 3A, tá vendo? Uhum. O Cristiano Muniz, ele é ele escreve livros didáticos, até com a Kátia. Eu acho que tem um livro que ele escreveu com a Kátia, com a Inês, acho que é o Saber Matemática, não vou lembrar agora. Mas ele é assim, ele tem um trabalho muito bacana na perspectiva da Adélia Lerner, da Sadowski, da Rangel, para a questão do sistema de numeração decimal. Então, esses 2 textos são fundamentais para vocês entenderem o que vai acontecer na semana que vem. A segunda etapa da tarefa é um vídeo também curtinho da Universp. Esse da ansiedade já foi, Fê. Foi na aula passada. Então, mas eu vou retomar ele na semana que vem. Porque é na semana que vem que eu vou retomar ele. Então, quem não assistiu, assiste de novo. E a terceira tarefa, Viviane. Olha só. Tarefa 3. Eu botei 2 aqui, mas é 3. Deixa eu trocar aqui. São só 2, na verdade, né? E estão pedindo aqui, a Márcia, essa construção de conhecimento tinha que ser aplicada em todos os anos, até o ensino médio. A gente vai pensar um curso assim, até o ensino médio. Sim, é verdade. Agora, olha só. No livro da Constance Camille, aquele Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, ela tem uma frase que ela diz o seguinte, que os educadores que trabalham com matemática, geralmente, não fazem a distinção entre abstração e representação. Pensando que o uso de objetos, que uma atividade se torne automaticamente... vou repetir. Pensando que o uso de objetos concretos faz com que uma atividade se torne automaticamente concreta. E que uma atividade é necessariamente abstrata quando envolve números escritos. Sua tarefa aqui é refletir e argumentar sobre essa questão. A distinção entre abstração e representação? Explique sua resposta. Entendeu, Viviane? Por que eu não posso falar? Eu tô aqui. Como é que eu não vou falar de abstração e representação? Pessoa que bebe da semiótica não vai falar disso? A Luciane colocou que essa tarefa é só da Viviane. Nada, essa tarefa... Agora, gente, eu botei aqui e eu tô pensando que eu acho que eu preciso muito desse... Vocês viram que a tarefa, então, é simples. Vocês têm que me responder essa pergunta. Quer dizer, simples não, né? É complexa, mas é uma pergunta. E eu quero só saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Vocês podem ler algo sobre, mas vocês podem me dizer o que vocês pensam realmente sobre isso. E aí eu vou tentar encontrar um jeito de compilar essas respostas de vocês que, para mim, para nós, para o nosso grupo, serão essenciais para a gente pensar o encontro da semana que vem. A Bárbara está falando aqui, Fernanda, você me indica um livro que fale sobre linguagem e matemática, mas preciso de um livro atual, não pode ser antigo. Tá, tenho. Já te falo. A Angélica falou que a gente não é fácil. Então, olha só. Tá difícil. Para esse encontro de hoje, algumas referências a mais vieram. Então, veio o livro de Sistema de Materiais Manipulativos para o Ensino de Sistema de Numeração Decimal, da coleção Matemoteca. Eu usei o livro da Camille. Usei o livro do Van der Walle, esse azul que está aqui, Matemática no Ensino Fundamental. O livro da Carla Rinaldi, Diálogos com Regia Emília, Escutar, Investigar e Aprender, que para mim é um livro de cabeceira lindíssimo, que eu li já faz alguns anos, já não sei mais quanto tempo tem, mas ele está sempre pertinho de mim aqui, porque eu estou sempre produzindo alguma coisa. E eu trouxe uma reflexão para a gente hoje um pouco diferente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, é um quadrinho, né? Vocês conhecem o Calvin? Calvin e o Haroldo? Adoro essas, amo. As meninas estão colocando, amo. Calvin é o menininho e Haroldo é o tigre, né? Calvin diz assim: olha,
a matemática não é ciência, é religião. Aí o Haroldo fala, religião? Claro! Veja as contas. Você tem 2 números e, de repente, eles viram um só. É milagre. Não dá para explicar. Ou você acredita nisso, ou não. Este livro de matemática todo está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Calvin, descobri que sou ateu em matemática. Então, eu trouxe esse quadrinho para a gente ver o quanto o que a gente trouxe, o que nós trouxemos hoje para vocês, dessas crianças, ajudam elas a entenderem que matemática é ciência. Que as coisas não é milagre. É o que eles pensam que faz a matemática ser o que ela é. Porque se a gente não faz desse jeito, vira isso que está aqui. Ele tem que acreditar nisso. Ou não. No caso, ele não acredita. Ele é um ateu em matemática. Então, meninas, é assim que a gente encerra esse encontro de hoje.